Vamos falar então sobre a Lei 869 de 52, é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, tá bom? Vamos resolver algumas questões cobradas recentemente em concursos públicos, então, em Minas Gerais, para o Estado de Minas Gerais, tá ok? Então, sejam todos muito bem-vindos, tenham uma ótima aula. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Simbora resolver algumas questões então da nossa Lei 869 de 52 e respectivas então a atualizações. Claro, evidentemente que isso numa perspectiva interessante. Vamos resolver questões anteriores envolvendo então todo este assunto, tá bom? Vamos lá então? Simbora com o professor para mais algumas questões. A metodologia será a mesma. Eu vou resolver as questões com você e vou fazer então a fundamentação com base no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Simbora aqui com o professor, questão número 8. Eu estou me abstendo de ficar lendo a origem da questão, vai estar aí em cima mencionada para você. Eu quero apenas que você, então, fixe aqui comigo no conteúdo propriamente dito. Segundo a Lei 869 de 52, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, o aproveitamento se dá quando? Gente, mais uma vez, questão, então aqui mais uma vez, questão envolvendo formas de provimento. Para resolver essa questão, você precisa ter o conhecimento do artigo, no caso especificamente 57 da nossa norma. E aí, permita-me, tá? No caso aqui, permita-me, porque eu possa fazer a leitura para você. Olha só, aproveitamento é o reingresso do servidor público, né? No caso ali, é o reingresso ao serviço público do funcionário que está em disponibilidade. Então, nesse caso especificamente, eu já tenho aqui com base no artigo 57, qual é o conceito de aproveitamento. Agora que eu já sei, vamos aqui então, por eliminação, buscar esse conceito. Se dá quando o funcionário demitido? Não. Quando aparecer o termo demissão, ligue isso à reintegração, tá? Demissão tem a ver com reintegração. Então, o funcionário demitido em razão de decisão judicial passada em julgado reingressa no serviço público com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Isso não é demissão, isso é reintegração. Ocorre o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Correto. Aqui a letra B está de acordo com o artigo 57. Letra C. O aposentado reingressa no serviço público após verificação em processo de que não existem mais os motivos determinantes da sua aposentadoria. Isso não é, nesse caso, reingresso. Isso aqui, o aposentado, isso aqui, quando ele volta, é reversão. Reversão, tá ok? V de velhinho, reversão. Letra D. Concluído o estágio probatório do funcionário após período legal de 3 anos. Não, isso aí não é aproveitamento. Se ele concluiu o estágio probatório depois de 3 anos, ele será estável. Jamais ele será ali, no caso, aproveitável. Então, logo, com base no artigo 57, gabarito letra B, questão mamão com açúcar, facinha, questão então que todos nós teríamos condições de acertar, ok? Questão número 9, olha isso aí, inclusive essa questão caiu na prova de agente de segurança socioeducativo. E é interessante que eu quero chamar sua atenção, deixa eu olhar aqui dentro dos teus olhos. Todas as vezes que nas minhas aulas teóricas eu falo sobre prazo, que eu falo sobre datas, que eu falo especificamente sobre porcentagens, normalmente eu sou muito criticado. E aí vem uma questão dessa aqui na prova. Mais uma vez eu vou salientar, gente, olha, se o professor tem experiência, leve em consideração essa experiência, tá bom? É claro que no caso aqui nós faremos isso. Claro que eu e você, se estudarmos este assunto junto, eu levarei isso em consideração. Evidentemente, então, que aqui eu tenho uma questão prática.
Quer ver? Simbora aqui com o professor. Olha só. Então, as decisões proferidas em processo administrativo, tá? As decisões, então, proferidas no processo administrativo instaurado contra servidor público do Estado de Minas Gerais serão publicadas dentro de que prazo? Para isso, eu preciso ter o conhecimento do artigo 231. Quando eu falo, olha, não estude somente os primeiros artigos. E aí o pessoal fica bravo, aí acontece isso aqui, ó. Como eu falei para vocês, o final lá, como colocar assim, os artigos que estão no final da norma são aqueles que são cobrados aqui. Então, as decisões proferidas em processo administrativo instaurado pelo servidor público no Estado de Minas Gerais serão publicadas em que prazo? Para isso, olha a leitura do artigo 231. As decisões sempre serão publicadas no órgão oficial dentro do prazo de 8 dias. Logo, gabarito letra B e as demais alternativas estão erradas por exclusão. Logo, gabarito B. Questão número 10, tá? Aí mais uma questão conceitual. Quando cai estatuto, gente, banca ama conceito. Ama. E é por isso que eu não tenho nenhuma vergonha. Eu trabalho mesmo com assim, sabe, com conceitos, com prazos. Podem falar o que quiser. Eu não tenho a mínima, sabe assim, eu não tenho a mínima, eu não fico, sabe, revoltado, nem triste, nem magoado. A crítica é sempre muito bem-vinda, mas eu quero o seu resultado, quero o seu nome, tá? Olha só, destina-se a indenizar o funcionário das despesas de viagem e de nova instalação. Esta finalidade, prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, diz respeito ao quê? A ajuda de custo, B, diárias, C, gratificações, D, honorários. Vamos para características que estão no enunciado. Destina-se a indenizar, então é uma indenização, tá? O funcionário das despesas de viagem, tá? Despesas de viagem e também despesas com a nova instalação. Gente, para isso, eu preciso ter a leitura do artigo 132, parágrafo 1º da nossa norma, que diz o seguinte, tá? A ajuda de custo destina-se a indenizar o funcionário com as despesas de viagem e nova instalação. Portanto, por força do artigo 132, parágrafo 1º, a única alternativa correta, a alternativa A. As diárias, gente, é quando não há especificamente ali, vamos colocar assim, a remoção em caráter definitivo. Então, é aquela pessoa que sai para cumprir uma atividade a serviço, fica um determinado espaço de tempo e volta. Gratificações, nós sabemos que tem um outro conceito, e honorários também. Logo, letra A, por força do artigo 132, parágrafo 1º. Questão número 11, tá? Não é forma de provimento de cargo prevista na Lei Estadual número 869 de 1952, Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais. Então, não é forma de provimento de cargo. Repararam, gente, como as bancas adoram esta parte de provimento? E aqui, mais uma vez, então, eu preciso ter ali o conhecimento do artigo 12, o artigo 12 da nossa norma, que diz o seguinte: os cargos públicos serão providos por nomeação, promoção, transferência, reintegração, reversão e aproveitamento. Então, após a leitura minuciosa do artigo 12 da referida lei, nós temos aqui o seguinte, vamos aqui, reintegração, sim, é forma de provimento, tá? Promoção, promoção também é forma de provimento. Acesso, foi revogado, acesso não é mais. Acesso não é mais. E nomeação é a única forma de provimento originária. Logo, gabarito, letra C. Então, o artigo 12 da norma é de leitura obrigatória, tá bom? E nesse caso agora, artigo 12. Artigo 12.
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais, as atribuições de cada carreira são definidas em. Então, aqui agora vamos ver aqui o artigo 12, nesse caso especificamente, ele pede para que a gente saiba, então, o seguinte, olha, as atribuições, então, o que cada carreira faz, isso deve ser definido através de quê? Bem, nesse caso, a gente precisa ter o conhecimento do artigo 7º da norma, que diz o seguinte: as atribuições de cada carreira serão definidas em regulamento. Então, por exclusão, não é portaria, não é lei específica, nem instrução normativa, mas sim regulamento, logo gabarito, letra C, tá bom? Parabéns aí a todos que acertaram. Além disso, tá? Questão número 13. O requerimento de revisão do processo administrativo previsto na Lei Estadual 869 de 52, ele é dirigido a quem? A quem ele deve ser encaminhado? Bem, mais uma vez, outro assunto que é extremamente cobrado em provas. No caso, processo administrativo. Gente, provimento e processo administrativo sempre cai em prova. Sempre, toda mão cai em prova. Evidentemente que isso, então, merece destaque da nossa parte e por isso mesmo, mais uma vez, eu quero que você dê destaque. Assuntos que são mais recorrentes em provas. Provimento, processo administrativo. Para responder essa questão, você precisa ter o conhecimento do artigo 237 e o seu parágrafo único, tá? Lá diz o seguinte, olha, vou fazer a leitura ipsilíteres para vocês. O requerimento será dirigido ao senhor governador do estado, que o despachará à repartição onde se originou o processo. Se o governador do estado julgar insuficientemente instruído o pedido de revisão, indeferi-lo no caso de in limine. Portanto, esse requerimento, por força do artigo 237, ele será encaminhado ao senhor governador. Logo, por exclusão, não será a comissão revisora, não será também tal diretor de departamento, nem ao secretário estadual, tá bom? Então, fica aí esta dica para vocês, é uma dica importante. Questão número 14, questão também fácil, desde que você tenha, evidentemente, o concurso ali, vamos colocar assim, o conhecimento, no caso ali, detalhado. E o interessante é que essa questão aqui caiu na prova que você fará, na prova de agente de segurança penitenciária, tá? Caiu então no ano de 2014. Olha só, segundo dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, o processo administrativo, ele deverá ser iniciado dentro de que prazo? Para isso, você precisa ter o conhecimento do artigo 223, tá? 223, parágrafo único do nosso documento. Olha o que diz o artigo 223. O processo administrativo deverá ser iniciado dentro do prazo improrrogável de 3 dias contados da data de designação dos membros da comissão e concluído no prazo de 60 dias a contar da data do seu início. Por motivo de força maior, poderá a autoridade competente prorrogar os trabalhos da comissão pelo máximo de 30 dias. Então, nesse caso, é importante também, só a título de aumentar ainda mais aí o seu conhecimento, você também ter o conhecimento também do artigo 4º, parágrafo 4º da Constituição do Estado de Minas Gerais. Com isso, então, qual é a única resposta correta aqui? A única resposta correta, então, é, no caso aqui, a letra D, ó. O processo será iniciado dentro do prazo improrrogável de 3 dias. Só de você saber que o prazo são 3 dias, só por isso você já eliminaria todas as outras
tá? Todas as outras, então, opções. Logo, gabarito, letra D, por força, então, do artigo 223, parágrafo único, então, do nosso documento. Tranquilos até agora? Muito facinho, né, gente? Mamão com açúcar até agora. Questão número 15, tá? Caiu também na prova de agente de segurança penitenciária 2014. Certamente estará na nossa prova. Já foi cobrado no nosso concurso anteriormente, pode ser cobrado novamente. A readaptação do servidor. Gente, mais uma vez, a readaptação é, mais uma vez, forma de provimento, não é isso? Readaptação é o quê? É o servidor que sofreu algum tipo de limitação física ou mental e, em consequência desta limitação, deverá ser, então, aproveitado em outro cargo compatível com esta limitação. Tá bom? Então, esta é a definição de readaptação. Aí ele coloca aqui que a readaptação do servidor será sempre ex officio e se fará nos termos do regulamento próprio. Sempre a pedido e se fará nos termos da instrução normativa própria. A pedido ou ex officio e se fará nos termos da lei. A pedido e se fará nos termos da regulamentação própria. No caso especificamente, olha o que diz o artigo 86 da nossa norma. A readaptação será sempre ex officio e se fará nos termos de regulamento próprio. Então, não será a pedido, tá? Não será a pedido ex officio e nem a pedido. Será sempre ex officio, portanto, por força do artigo 86, gabarito letra A. Ok? Parabéns, então, a todos que acertaram. Muito legal. E com isso, então, fechamos mais um bloco, tá? Fechamos mais um bloco. Eu espero o seguinte, até agora, todos vocês, das 15 questões, se vocês acertaram pelo menos 12 ou mais, significa dizer que vocês estão brigando para serem, então, aprovados e classificados. Menos do que 12, a gente precisa lapidar, ok? Darei um intervalinho, 30 segundinhos, e eu já volto sedento de vontade de realizar mais algumas questões. Um forte abraço, fiquem com Deus, até já. Muito obrigado mais uma vez. Então, essa aí foi uma aula sobre a Lei 869 de 52. Trata-se do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Obrigado, viu, gente, por estarem sempre aqui comigo. Vocês são maravilhosos. Se inscrevam lá no meu canal do YouTube, gente, para que eu possa alcançar 1000 inscritos e, com isso, então, ter condições de fazer os eventos ao vivo por lá, tá bom? Lá no LinkedIn, lá no Instagram, onde você puder seguir o professor, é muito interessante. Obrigado de coração, ok? Tchau, tchau.